Só todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto do nosso estudo. Onde é hoje? 1 Coríntios, capítulo 10. Chegamos no capítulo 10. Glória a Deus. Nós não vamos ler todo o capítulo, porque são 33 capítulos. Nós vamos ler uma parte aqui. Nós vamos iniciar aqui lendo, talvez a gente lê até o 13 por aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e diante. Quem achou diz amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradeço por essa palavra, que nós estamos aqui com a proposta de lê-la, de refleti-la, de estudá-la. Que o Senhor venha se fazer presente neste momento, com o teu Espírito Santo, trabalhando em nossos corações, para que nós possamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento. Que o teu Espírito Santo aplique esta palavra na nossa mente, no nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode sentar aí. Bom, irmãos, nós vamos hoje falar um pouco sobre o seguinte tema. Eu coloquei aqui, sobre o equilíbrio da liberdade cristã, o exemplo negativo de Israel. Essa proposta está aqui inserida neste texto. O apóstolo Paulo, ele está prosseguindo o seu ensinamento. Ele está concluindo esta sessão sobre liberdade cristã. Lá desde o capítulo 8, ele fala sobre esta liberdade cristã. Revisando o que nós já vimos, nós vimos sobre a carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos ele falando sobre a questão da fatiação, né, de grupos dentro da igreja, das divisões, que eles preferiam pregadores particulares e ficava aquela briga, que um gostava mais de Paulo, de Pedro, etc. Nós vimos a questão também
de os litígios, né, dentro da igreja, as confusões, levando-se para os tribunais. Nós vimos questão acerca do casamento, da dificuldade que aquele povo tinha acerca do casamento. Nós vimos também, que mais? A dificuldade na questão de tirar do meio deles o pecado, um homem que estava dentro da igreja, causando escândalo, né, dentro da igreja. No capítulo 8, ele enfatiza que precisamos balancear o conhecimento com o amor, uma vez que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Esta é a mensagem que nós vimos no capítulo 8. No capítulo 9, ele exemplifica a questão da liberdade com a própria vida, evocando o tema do sustento pastoral. Nós vimos isso na sexta passada. Ele abre mão voluntariamente do seu salário por algumas razões nobres, que eram por amor do evangelho, amor aos pecadores e até amor a si mesmo. E no capítulo 10, ele conclui essa sessão sobre a liberdade cristã. Paulo, ele dá agora um exemplo negativo. Ele apresentou um exemplo positivo no capítulo 9, o exemplo da sua própria vida, e agora no capítulo 10 ele dá um exemplo negativo, que é o exemplo do povo de Israel. Paulo ensina duas grandes verdades nesse capítulo. Ele primeiro ensina sobre a nossa experiência religiosa, que deve ser balanceada com a precaução, o cuidado e a vigilância, e também ele deve ser balanceada com a responsabilidade cristã. Então Paulo, ele vai trazer estas duas lições neste texto. Até o versículo de número 33, ele fala dentro desta temática, a liberdade cristã. Até que ponto essa liberdade eu devo exercer ela, né? Ele ainda está neste mesmo tema, na questão do escândalo do irmão, que muitas vezes eu tenho essa liberdade, mas se eu sei que vou escandalizar o irmão, eu tenho que me policiar nesta liberdade. Então a primeira coisa aí é a experiência deve ser balanceada com a precaução, ou seja, com vigilância. Esse tema vai do versículo 21 até o versículo 22, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 22. Talvez a frase central do capítulo seja o versículo 12. O que é que diz o versículo 12 aí? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Diga comigo, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo, ele alerta a igreja de Corinto pelo fato dela ser muito vaidosa de si mesmo, orgulhosa de sua própria espiritualidade. Aqueles crentes ali eram crentes narcisistas, eram crentes vaidosos. Como nós falamos aqui, eles se achavam. E a soberba, ela precede o quê? A ruína, a queda. Paulo, ele precisa advertir esses irmãos, porque a vaidade é o primeiro degrau da queda. Paulo, ele usou a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes de Corinto. Então ele vê aquela situação, aqueles irmãos tinham todos os dons, eles se julgavam muito conhecedores, eles se julgavam até mais santos que os outros, e eles se julgavam uma exclusividade. Só que Paulo diz, eu já vi esse filme, isso já aconteceu, e aconteceu com uma nação muito poderosa também, que foi a nação de Israel. E ele faz aqui 3 advertências, contra-advertências. Primeira advertência, Paulo adverte que privilégios não são garantia de sucesso. Diga comigo, privilégios não são garantia de sucesso. No versículos 1 até o 4 ele fala sobre isto. A nação de Israel
ela recebeu muitas bênçãos de Deus, ela recebeu proteção, recebeu orientação, sustento, perdão. A despeito de tantos privilégios, Israel fracassou. Israel foi tirado do Egito com a mão forte e com o braço poderoso de Deus. O povo de Israel, ele via os milagres acontecerem. Eles viram Deus tirando eles da casa da servidão, da casa do Egito, debaixo do jugo de Faraó. Eles viram o maná cair no deserto. Eles viram água brotar, rocha brotar água para eles beberem. Eles viram cordonizes vindo para que eles pudessem se alimentar. Eles viram o mar vermelho se abrindo. Não teve uma nação que teve tanto privilégio de ver milagres até então como esta nação de Israel. O povo de Israel, ele se identificou com Moisés no Mar Vermelho, que é um símbolo aí do batismo. Da mesma forma que os cristãos, eles se identificam com Cristo pelo batismo. Então Paulo, ele faz um paralelo, ele faz aí uma ligação. Ele diz que o povo de Israel foram batizados em Moisés. Ou seja, assim como o cristão é batizado em Cristo. Paulo, ele nos mostra a figura dos dois sacramentos da igreja, o batismo e a ceia. Porque a Bíblia diz que eles saíram do Egito. Quando eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, que é o símbolo do batismo, e depois que eles passam pelo Mar Vermelho, eles comem e bebem, eles se alimentam. Por quê? Porque quando eles passam pelo Mar Vermelho, que é o batismo, eles vão comer e beber, ou seja, eles vão fazer a ceia, porque eles passaram pelo batismo. Está entendendo? Olha aí o versículo de número 1, olha aí comigo, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos o quê? Batizados. Quando eles passam pelo mar, o símbolo do batismo. Assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, que era o líder, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha só que forte aqui. Eles passam pelo mar do batismo, depois eles cercam a mesa do Senhor, da mesma forma que a gente faz. A gente é batizado, come o pão, toma o cálice do Senhor, que é símbolos espirituais do corpo e do sangue de Cristo, e aqui eles comem um manjar espiritual também. E a Bíblia diz que existia uma nuvem que seguia, que protegia eles do sol, porque o deserto, ele tanto pode matar de quentura, de calor durante o dia, como ele pode matar de frio durante a noite. Então, para evitar isso, Deus colocava uma nuvem sobre a nação de Israel, para que o sol não castigasse ele. Era só uma sombra que estava ali fresca daquela nuvem de Deus. Aleluia. E esta nuvem também serviu para separar ele dos seus inimigos. Quando os inimigos vinham atrás de Israel, aquela nuvem ficava na frente deles, eles não viam nada. Então a nuvem separava e tirava Israel da vista dos seus inimigos, Deus protegendo Israel. Então, quando era durante o dia, essa nuvem estava lá. Quando era durante a noite, a Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo aquecia eles, para que eles não morressem de frio. Veja só o cuidado e a proteção de Deus para com o seu povo. Só que existia um terceiro elemento. Tinha uma pedra que estava seguindo eles. Eles nem viam, nem prestavam atenção nessa pedra. Uma hora essa pedra se apresentava e Deus dizia a Moisés: Moisés, fala ali com a rocha. E Moisés ficou tão indignado. Você já ficou estressado já? Do menino lhe aperreando, um telefone tocando, o marido reclamando, a esposa reclamando, e o menino puxando aqui, batendo as coisas, quebrando tudo dentro de casa, e você fica doido, dá logo uma chibatada. Às vezes tem gente que é doido, pega o celular, sapeca na parede. Isso também aconteceu com Moisés, e a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Deus disse assim: Moisés, fala aí com a rocha, fala com a rocha, porque vai verter água. E Moisés tinha um cajado, e para ele não sapecar na cabeça
de um desobediente daquele, ele taca na rocha, porque o povo quer água, quer tomar água. Tiraram a gente lá do Egito. Tinha pelo menos água barrenta do rio Nilo, mas tinha. E aqui agora vamos morrer no meio desse deserto. Não tem comida, não tem água, só tem esse Moisés velho falando besteira aí. E Deus disse: o que é que eu vou fazer agora, Senhor? Fala a rocha. Ele pega o cajado e taca na rocha com fúria, irmão. Só que a rocha era Cristo. E quando ele faz isso, Deus diz assim: Moisés, porque tu tacou esse cajado aí na rocha, tu feriu a rocha, tu não entrarás na terra prometida. E olha que Moisés, irmão, não se levantou um líder como ele, até então. Um dos grandes vultos do Antigo Testamento. Um homem, um líder nato, escolhido por Deus, chamado por Deus no meio de uma sarça ardente. E ele se enfureceu por causa do estresse que o povo estava causando sobre ele. Ele feriu a rocha apontava para Cristo, a rocha de Meribá. E era esta rocha que estava ali, entre eles, no acampamento. E ele fere a rocha, e Moisés depois se arrependeu e orou: Senhor, me perdoe aí, deixa eu entrar na terra. Aí Deus disse: não. Aí na segunda vez ele orou de novo, Deus disse: não. Na terceira vez ele orou, Deus disse: não, e não se fale mais nisso, não toque mais no assunto. Então Moisés, ele feriu a rocha, aquela pedra que estava ali, e a Bíblia diz que a pedra era Cristo. Então você entende o que aqui é mais um texto de que nós entendemos que Cristo, ele não veio apenas no Novo Testamento, porque ele já é eterno, ele é Deus, ele não teve princípio e nem terá fim. Então ele sempre vinha em forma de nuvem, ele vinha em forma de fogo e ele vinha em forma de rocha. E ele olha para Pedro, e Pedro tem essa revelação. Pedro, ele junto aos discípulos diz: quem o povo diz que eu sou? Aí ele diz assim: o Senhor. Um diz que o Senhor é o Jeremias. Aí o outro diz assim: um diz que o Senhor é algum dos profetas aí. Outro diz que o Senhor é Elias, que voltou da carruagem de fogo e apareceu por aí. Outro diz que o Senhor é Jeremias. Certo, os outros estão falando isso. Mas vocês, Deus sempre quer que nós mesmo tenhamos um conhecimento, uma intimidade e revelar quem verdadeiramente é Jesus para nós. Então ele disse: eu quero saber o que eu sou para vocês. O que é Jesus para você? Quem é ele? Então Pedro, que era o mais afoito de todos, ele toma a frente de todo mundo, diz: eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro assim, aí diz: esse camarada aí é doido, mas o bicho aí é ousado. Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas. O nome do pai de Pedro era Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu, E eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha, um pedregulhozinho. Mas sobre esta pedra, ele está dizendo: sobre mim mesmo eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa rocha era Cristo, pedra angular, pedra de esquina que os trabalhadores rejeitaram, mas esta pedra é fixa, ela é inamovível, ele é a nossa rocha, ele é sólido. Glorificado seja Deus. Então Paulo diz: a rocha era Cristo. Aí eles saíram do Egito, eles saem da escravidão, eles são nutridos pela comida e bebida espiritual, e esses privilégios todos, de ser arrancado da escravidão, de passar por um resgate milagroso, de passar por um batismo e de ser alimentado espiritualmente de maneira sobrenatural, não pouparam Israel de um fragoroso fracasso espiritual. Depois de todos esses privilégios, eles fracassaram. Paulo, ele é claro: entretanto, no versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Olha isto, irmão. Ele está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corinto, para que eles possam olhar o exemplo de Israel. E para ser mais exato, de toda aquela multidão que saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora crianças e mulheres.
apenas 2 pessoas, elas conseguiram entrar na terra prometida. Nem Moisés entrou. Foi quem? O nome deles? Josué e Caleb. Aquele deserto ali, ele se transformou no maior cemitério da história. Se tornou na maior sepultura. Porque eles caíram, tombaram uma geração inteira, foram enterrados no deserto. O grande problema foi a exagerada autoconfiança. Eles caíram porque confiaram que eram fortes. Ou seja, privilégios espirituais não são garantia de sucesso espiritual. Eles confiavam tanto, sou o povo de Deus, eu sou o povo escolhido. Olha só as experiências que eu tive. Ainda hoje Israel tem uma certa soberba nessa questão. Então, não significa que isso é um sucesso espiritual. Se não vigiar, vai tombar. Se se ensorbebecer, vai ruir. Se orgulhar, vai cair. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Segundo lugar, Paulo adverte que um bom início não é garantia de um final feliz. Diga comigo, um bom início não é a garantia de um final feliz. Agora diga comigo, quem começa bem, nem sempre termina bem. Quem começa bem, nem sempre termina bem. Porque no versículo 5 ele diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Muitos que correm bem hoje, ou que eles corriam bem quando começaram, estão longe do Senhor. Muitas pessoas que eles entraram num fôlego tão grande, fazendo tudo e não sei o que, e crente mesmo, e obreiro, e isso, e aquilo outro, e tal, fizeram igual o leopardo. Já assistiu aqueles documentários? O leopardo procura a sua caça e não sei o que, aí vê uma corça, um veado passando, aí ele estica, corre, mas ele corre, é veloz. Agora tem uma coisa, ele só dá uma arrancada. Se ele alcançar a presa, pegou, pronto. Agora, se ele não alcançar, ele para no meio do caminho, porque o coração é pequeno. Ele tem que, na primeira arrancada, pegar a presa. Se ele não conseguir, ele não pega mais. Então, muita gente é assim, é como o leopardo. Ele começa numa arrancada, ele faz um monte de coisa e vai para cima. Aí, quando olha, pum, cadê? Fracassou, se desviou, desanimou. Uma palavra desviou ele, um gesto de alguém desanimou ele. Até alguém que nem viu ele e achou que viu, não falou com ele. Não deu a paz do Senhor para mim, às vezes nem viu. Você já passa assim, vocês já passaram por isso? Que às vezes você está olhando para a pessoa e você está com a mente lá, não sei onde, você nem vê a pessoa. Você está dormindo acordado. Às vezes eu passo assim, aí eu estou pensamento longe, aí eu estou olhando aqui para a pessoa e tal, passou, mas eu nem vi, nem identifiquei quem era. A pessoa olhou para mim, não falou comigo e não sei mais o que. Às vezes acontece isso comigo, não sei se acontece com você. Acontece com alguém aqui? Então não sou exclusividade não. Então tem gente, irmão, que fica zangado por causa disso e se desvia. E muita gente começou até bem e não foram tão longe. Nenhuma geração da história da humanidade viu tantos milagres, como eu falei, como esta geração aqui. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou deles, irmão. As gerações que mais viram milagres foram as que mais foram endurecidas. A Bíblia, ela faz referência a 3 gerações que viram abundantes milagres. Primeira geração, essa que nós estamos falando, a geração de Moisés. Segunda geração foi a geração de Elias e Eliseu. E a terceira geração foi da época do próprio Cristo e dos apóstolos. E é perturbador saber que nunca houve tanta dureza de coração. Jesus, ele teve que ir embora de uma cidade, porque ele não fez milagres ali
porque não creram nele. O próprio Jesus, irmão, estava na cidade, fez alguns milagres, mas ele foi embora por causa da dureza do coração dos homens, e a Bíblia diz, acho que é João, e não realizou mais milagres ali, pela dureza do coração deles. Então, se nem Jesus, ele agradou gente incrédula, que não quer prestar, imagine eu, imagine você. Então, os milagres em si não podem trazer o nosso coração para perto de Deus. Tem gente que recebe cura, tem gente que recebe porta de emprego, tem gente que recebe não sei mais o quê, e não se converte, e se desvia, e murmura contra Deus, e é ingrato. A geração de Moisés cometeu 5 tipos de pecados, todos eles gravíssimos. E Paulo cataloga esses pecados que marcaram aquela geração reprovada. Ele fala tudo no texto, versículos 5 e 6. Quais pecados são esses? Vamos ver? Quem quer ver? Dá uma glória a Deus aí. Versículo 6, olha o que diz. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Olha só aqui, presta atenção. Ele aplicando a mensagem. Talvez o povo olhando, o que é que eu tenho a ver com Israel? Eu não sou judeu, era Corinto, era gentil. Mas ele diz, estes acontecimentos são exemplos para nós, para a igreja de Corinto e também para mim e para você aqui da Batista Betel, crentes do século 21, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Qual é o primeiro pecado aí? A cobiça, está no texto. Eles tinham a promessa, irmão, de uma terra que mana leite e mel. Leite e mel, o que é uma terra mana leite e mel? Leite e mel significa uma fartura. Não vou dar esse spoiler aqui não, vou deixar lá quando eu estiver no curso, de eu falar aqui. Mas eles cobiçaram as coisas ruins. Às vezes o mesmo acontece conosco. Deus nos promete toda sorte de bênção em Cristo e nós continuamos a cobiçar as coisas más. Nós ficamos insatisfeitos com o que temos e queremos aquilo que é mal. Cobiça. Cuidado com a cobiça. Eles tinham tudo que alguém poderia ter. Eles tinham milagre, eles tinham proteção, eles tinham o sol não queimava eles. O frio não matava eles, a roupa crescia no pé, no corpo, o sapato crescia junto com o pé. Sei que tem menino pequeno, o menino vai crescendo, no instante cresce, as roupas ficam perdidas, o sapato fica perdido, o tênis, a chinela, você tem que ficar trocando o número, já está pequeno, mas está crescendo de jeito demais. Mas o menino, quando o pai ia olhar, aleluia, a sandália crescia junto com o pé, porque não tinha shopping no meio do deserto, e quem dava a indumentária, as roupas e o calçado era o próprio Deus. Todo dia tinha maná descendo, o anjo jogando maná na porta da tenda, com todos os aminoácidos e vitaminas de A a Z, e todas as energias vitamínicas, todo o complexo vitamínico em um só, aleluia, em uma só porção diária para o dia todo. Deus cuidava do seu povo, irmão, e com tudo isso, eles ainda cobiçavam coisas más. Segundo pecado, versículo 7, não vos façais, pois o que? Idólatras. Qual era o pecado aí? Idolatria. Eles tinham a promessa de uma terra que manava leite e mel. Eles estavam indo em direção a essa promessa. Quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, o povo fez um bezerro de ouro e começou a dançar ao redor dele. Moisés estava orando, pastor da congregação de cerca de quase 3 milhões de pessoas, imagine aí, subiu para orar no monte,
E ficou lá 40 dias e 40 noites para receber a revelação, para receber os mandamentos. E Deus falava com Moisés. E a Bíblia diz que vinham os relâmpagos, e buzina, e trovão, e o monte chacoalhava, e a glória de Deus ali. E Moisés lá nem comeu, nem bebeu. Alguns dizem que ele nem foi ao banheiro, nem se alimentou, sem comer, sem beber e sem ir ao banheiro, porque ele tinha que estar num nível muito assim profundo para receber toda aquela revelação, principalmente o modelo inteiro do tabernáculo, porque na carne que estava ele não poderia receber. Então o povo estava lá embaixo. Aí o povo: cadê Moisés? Moisés está demorando. Esse pastor vai nem visitar a gente. Não vi mais ele. Estou só conjecturando, viu, irmão? Toda coincidência é mera coincidência. Então, Moisés lá, o bichinho buscando, orando por eles, irmão. E o povo esculhambando Moisés. Esse Moisés lá vem mais, já morreu, já não vem mais, ele abandonou a gente. O que tem aqui? Arão, irmão de Moisés. Vem cá, Arão, vem cá, tu é o líder nosso agora. A gente sabe mais o que foi que sucedeu com Moisés, ele abandonou a gente. Pode ler o texto, está desse jeito. Ninguém sabe o que aconteceu com esse tal Moisés. Vamos fazer alguma coisa aqui. Não, tá bom, vamos arrancar aí os pendentes, os brincos das mulheres, os anéis, os braceletes. Vamos jogar os pingentes aí no fogo, fazer uma obra de fundição. Aí vamos fazer aqui um bezerro de ouro. Vamos dançar ao redor dele. Foi o primeiro carnaval que teve, o carnaval dos infernos naquele dia. A farra era grande. E nós vamos dançar ao redor do bezerro de ouro e dizer o quê? Esse foi o Deus que nos tirou do Egito, irmão. Que povo ingrato. Aí a idolatria começou. Aí foi mais tribulação para a cabeça de Moisés. Porque Moisés ia descendo do monte, bichinho, com Josué, escudeiro, que tinha ficado lá na base do monte, que só subiu Moisés para lá. Aí ele encontrou Josué no meio do caminho. Aí Josué ouviu um alarido, uma zoada. Opa, é guerra, é guerra. Josué gostava de espada. É guerra, estou ouvindo um barulho, é guerra. Aí foi logo pegar a espada. Não, peraí. Não sei se é de guerra, não sei se é de alegria, não sei se é de violência, ou se é de paz. Eu sei que está vindo um barulho ali de baixo mesmo. Vamos descer para ver. Ora, quando ele chegou, meu irmão, a orgia estava grande. E Moisés fez o quê? Se estressou de novo. Pegou as duas tábuas e sapecou na base da rocha lá da pedra e quebrou as tábuas da lei. Muito irado que ele ficou. Aí depois Deus teve de novo que fazer escrever com o dedo dele os mandamentos. Mas eles também estavam caindo em pecado de idolatria. E quando eu falo do pecado de idolatria hoje, não falo apenas daquele ídolo, porte ídolo que está ali, mas existe muitos ídolos modernos que podem estar tomando o lugar de Deus em nossa vida. Muitas pessoas fazem de homens ídolos, de objetos ídolos, até os filhos eles fazem de ídolos, porque tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. E os piores ídolos não estão naqueles altares feitos por obra de artífice, daqueles artistas. Os maiores ídolos estão dentro do nosso coração. É a mesma coisa de dizer assim: eu vou lá no Canindé, vou quebrar, vou derrubar aquela estátua zona que está assim lá. Não adianta derrubar o Francisco se os ídolos que estão dentro do coração não forem derrubados. Então aquele povo estava, além de cobiçar coisas más, eles estavam idolatrando uma figura de outro Deus que não era o verdadeiro Deus. E até quase que atrapalhava o plano de Deus para Arão, porque o plano de Deus para Arão não era para ele fazer bezerro de ouro, era para ele degolar bezerro imaculado dentro do tabernáculo, que aquele sangue expiatório apontava para o próprio Cristo. Terceiro pecado, versículo 8. Continua o versículo 7. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui era a festa que eles fizeram lá. Versículo 8. E não pratiquemos o quê? Qual é o terceiro pecado deles? O primeiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro, primeiro. Vocês se enrolaram todinho. Cobiça, idolatria e imoralidade. Houve um tempo em que os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas. E eles começaram não só a se prostituir,
mas também a adorar os deuses dos moabitas. E há uma estreita conexão, é interessante isto, entre prostituição e idolatria na Bíblia. Onde se vê idolatria, ali também a idolatria ela aparece. Observe, quando Deus ele chama Oséias, o pecado de Israel, desde os profetas menores até os profetas maiores e os profetas menores, eles bateram contra a idolatria, porque o povo se misturou com outros povos. E ele chama Oséias e ele diz assim: Oséias, o meu povo se corrompeu, o meu povo está idólatra. Vai na casa de quê? Das prostituições. Porque através da tua vida eu vou mostrar o pecado de Israel. Qual era o pecado de Israel? Idolatria. Qual foi o exemplo que ele usou com Oséias? Prostituição. Porque todas as vezes que você idolatra um Deus, um ídolo, você está cometendo prostituição espiritual. Isso aconteceu com o povo de Israel, porque eles deixavam de ser o povo exclusivo de Deus. Deus fazia uma comida para eles, não é porque Deus era uma espécie de mestre cuca, é porque ele sabia o que era bom para o corpo dos filhos de Deus, os filhos de Israel. Deus também dizia a indumentária, porque as vestes deles eram diferentes das outras nações. E ele diz bem claro: não coloca roupa de mulher em homem e nem roupa de homem em mulher, para que o povo olhe e identifique: é um homem, não, é um homem, não, é uma mulher, não, é um macho, não, é uma fêmea. Tem lá em Deuteronômio. Então Deus tinha a indumentária certa para eles, a conduta deles, a regra de conduta deles, que era o livro todo de Levítico, Deuteronômio, da lei. Tinha a comida que eles comiam. Para quê? Para mostrar que eles não eram igual às outras nações. As outras nações adoravam outros deuses, como o Egito, que adorava vários deuses, como a deusa Anubis, como o deus Chacal, que era um deus com a cabeça de lobo, e vários outros deuses. Mas vocês só têm o Deus, que é o Jeová, o Eu Sou, aleluia. Então ele estava dizendo que eles eram propriedade exclusiva de Deus. Mas no momento que eles viram os povos, os costumes dos povos, não demorou muito para que eles seguissem também os costumes dos povos. E a cultualidade das outras nações era com imoralidade, principalmente dos cananeus, que era algo terrível e era muito parecido com o povo de Corinto, do templo dos deuses, promíscuos, porque a sexualidade era aflorada, imperava naquela cidade, dentro do contexto greco-romano, porque os imperadores foram os homens mais promíscuos que já existiram. Vamos para o pecado deles aqui, versículo 9. Quem está aí, dá só uma glória a Deus. Por causa da imoralidade, aí no versículo 8, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Imagina aí, 23 mil pessoas, irmão, sendo mortas. Castigo imediato de Deus. A Bíblia diz que teve um período que Moisés estava falando ao povo. Olha o que aconteceu. Moisés pregando, na hora do culto, um camarada pega uma mulher de outra nação e entra dentro da tenda com ela. E quando ele entra dentro da tenda com ela, fica se prostituindo com ela, e vem uma praga sobre o povo, por causa do pecado dele. Ninguém fez nada, só teve um caba macho, chamado Finéias, pegou uma lança, ele entrou dentro da tenda e atravessou os dois na cama, e matou. Quando ele matou, a Bíblia diz que cessa a praga, e Deus disse para Moisés: tu separa esse camarada aí, viu? Porque o nome dele não vai ser esquecido. Vai ter um sacerdócio da ordem de Finéias, porque ele teve zelo pela minha casa e pela minha palavra. Aleluia. Que Deus levante uma geração de Finéias, irmão.
não dos filhos de Eli, mas esse Finéias aqui do Antigo Testamento, que ele purifica a casa de Deus, que ele limpa e tira o pecado e prega a verdade e expulsa o mal da casa do Senhor. Então, versículo 9: não ponhamos o quê? O Senhor à prova. Qual foi o quarto pecado deles? Colocar Deus à prova. Eles começaram agora a reclamar do pão que o fartava. Eles não aguentavam mais o maná. Começaram a reclamar. Começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Olha só. Contra Deus e contra Moisés. Versículo 9 diz aí: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Foi outro juízo que Deus mandou. Serpentes abrasadoras que mordiam eles e matavam eles lá com veneno. Eles não aguentavam mais maná, começaram a murmurar. E quantas vezes nós também murmuramos contra Deus? Quantas vezes também nós somos mal agradecidos com a bênção de Deus? Nós queremos o que não temos, em vez de agradecer pelo que nós já temos. Às vezes tem só o feijão, o arroz e o ovo. Coma e dê glória a Deus. Mas tivesse menos um pedacinho de carne, mas pelo menos tem o ovo, irmão. O ovo tem todas as vitaminas, exceto a vitamina C, mas toda a vitamina tem dele. Com zinco fica melhor ainda. Colocar Deus à prova. Aí vem o outro, que é ligado a esse. Versículo de número 10. Nem o que? Murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração contra Deus. A murmuração provoca a ira de Deus. Ela é uma negação da bondade, da providência, do cuidado e do amor de Deus. E o povo foi reprovado e pereceu no deserto por causa desses pecados. Todos esses pecados que levaram Israel ao fracasso espiritual, eles estão presentes na igreja de Corinto. E os homens, eles passaram pelo batismo. Eles viram milagres. Tinha acabado de se batizar, de tomar ceia. E depois veio tudo isto. Os mesmos pecados que levaram Israel ao fracasso, levaram a igreja de Corinto também ao fracasso espiritual. Paulo agora ele faz uma aplicação do que vem ensinando até agora. E ele diz no versículo 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Ele diz de novo. Lá no versículo 6 ele disse, e no versículo 11 ele diz de novo. Foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Hoje, Deus ele está usando estes exemplos da história para nos advertir. A Bíblia ela foi escrita para a nossa advertência. Então, qualquer parte da Bíblia que você pegar, embora você não tenha assim uma enciclopédia, você não tenha um comentário muito bom, profundo, comentário bíblico, embora mesmo que você não tenha um léxico hebraico ou alguma coisa que explique a Bíblia para você, automaticamente que você pega um texto, lê o texto, ele já traz uma informação para você. Então, Paulo no Novo Testamento ele diz que tudo o que foi escrito antigamente para o nosso ensino foi escrito. Então ele está trazendo aqui uma lição da história. A Bíblia ela foi escrita para a nossa advertência, e Deus está nos advertindo quanto ao cuidado que nós devemos tomar para que nós não caiamos no mesmo erro, para não caminharmos pela mesma estrada, não termos o mesmo comportamento. E vou dizer uma coisa: quem não aprende com as lições da história, comete os mesmos erros da história. Tem pessoas que vê, tem pessoas que sabem, tem pessoas que vê o exemplo das outras, mas elas não aprendem. E Paulo está dizendo: aprenda com essa história, aprenda com o povo de Israel. Nós precisamos fazer da história a nossa
pedagogia e não a nossa coveira. Amém, irmão? Agora lá vai. Quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o povo de Israel. Por quê, pastor? Por duas razões. Primeiro, porque nós temos os exemplos deles. Segundo, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. Então o pecado do crente é pior do que o pecado do ateu, porque ele sabe o que ele está fazendo. Quando um crente comete pecado, ele o faz contra o conhecimento, a bondade e a graça de Deus. Quando um crente comete pecado, ele ultraja a graça de Deus e pisa o sangue do próprio Cordeiro de Deus, irmão. E Paulo ele está advertindo isso. Paulo menciona o castigo de Israel, ele recebeu, que Israel recebeu, e ele usa três expressões. A primeira ele diz, eles ficaram prostrados. A segunda diz que eles ficaram caídos, caíram 23 mil. E ele diz que eles foram destruídos pelo exterminador, versículos 9 e versículo 10. Serpentes e o exterminador. As mesmas causas que levaram o povo de Israel a cair, derrubam os crentes ainda hoje. Nós devemos o que? Nos acautelarmos. Paulo finalmente adverte sobre o perigo da síndrome da superficialidade. Olha o versículo 12. Aquele crente, bispo, pastor, apóstolo, querubim, serafim, seja lá qual for, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, cuide para que não caia. Aí, mas está uma bênção de Deus, eu sou ungido aqui até o tutano, cuidado. Aí eu sou mais crente do que esses bichinhos aí, ó. Ah, eu sei mais Bíblia do que esses aí, ó. Isso aí então com nada, eu sou prateleira de cima. Cuidado para não cair, abestado. Ah, eu sou outro patamar. Cuidado para que não caia. Aqueles que não estão em pé, mas eles pensam que estão. Já caiu faz tempo. E ele pensa que está em pé ainda. A Bíblia diz uma carta lá na igreja, não sei se é Sardes, vocês têm nome de que vive, mas está morto. Aí ele olha para Laodiceia, dizes rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí eu estou abarrotado, as contas estão cheias, as minhas dívidas estão pagas, dinheiro está rendendo, meus investimentos estão de vento e poupa. Mas ele diz, tu és um pobre, coitado, cego e nu. Porque Deus ele não está medindo o valor monetário, material que você tem na sua conta bancária. Ele está olhando a sua riqueza espiritual, seu legado espiritual. Será que você tem? Então, tem gente que pensa que está em pé, mas eles já caíram. Muitos estão no terreno escorregadio e ainda estão batendo no peito e se ufanando. E Paulo adverte aquele que pensa estar em pé, cuidado para que você não caia. Já vi muita gente julgar os outros. Já vi muita gente engrandecer a si mesmo e cair no mesmo erro, na mesma esparrela. Só faltava chegar no espelho e cantar grandioso és tu, para ele mesmo. Dizer louvado seja a mim, glorificado seja eu. Quando os homens aparecem, querem aparecer mais do que Deus, o Espírito Santo já foi dele. Quando Sansão, irmãos, achou que estava por cima da carne seca, que a unção não abandonaria ele, e usou-a como exibicionismo, ele diz, eu me levantarei outra vez e derrotarei os filisteus. E a Bíblia diz, e não sabia Sansão, o Espírito Santo já tinha deixado ele.
Muito cuidado na autoconfiança. Deus me escolheu aqui, manda leite e mel, que tem maná, eu sou o xodózinho de Deus, sou melhor do que todo mundo. Paulo diz, cuidado. Paulo diz para a igreja de Corinto, cuidado. Paulo está dizendo para Ednael, cuidado. Paulo está dizendo para a igreja de Betel, cuidado. A Bíblia está dizendo para a igreja de modo geral do século 21, cuidado. Tem muita gente que pensa que está em pé, mas já caiu. Terceiro lugar, Paulo ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações, se permanecermos fiéis à sua palavra. Aleluia. Deus pode nos capacitar para vencermos a tentação, irmão, se nós permanecermos fiéis à sua palavra. O pecado não é ser tentado, qualquer um pode ser tentado, irmão. O pecado é ceder à tentação. Você não tem culpa se uma tentação vem para você. Agora você tem culpa se você não vigiar e cair nela. E Paulo está dizendo, as palavras dele no versículo 13, olha só: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Coração, instintos, desejos, carne, a tentação é humana. O inimigo, ele vai botar um pratinho para você, para aflorar os seus instintos. Todas as vezes que a pessoa peca é porque houve desequilíbrio dos instintos humanos, da carne. Se a sua carne estiver mais alimentada do que o seu espírito, você vai cair. Mas se o seu espírito estiver mais alto, fortalecido do que a carne, ele vai vencer a tentação. É por isso que Jesus disse: ore e vigie para que não caia em tentação, porque a carne é fraca. Aí tem gente que para por aí: pastor, mas a carne é fraca, pastor. Pastor, mas é assim, sabe? Eu estava assim, namorando com ela, e eu passei só a mão assim, e não sei o quê. A carne é fraca, né? A carne é fraca, feliz, mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto para quê? Para combater a carne. Aleluia. Então, irmão, se você alimentar mais a sua carne, tudo que não presta, vem dos seus olhos, dos seus ouvidos, não se alimenta da palavra, não ora, não se ajoelha, não faz um jejum, não se consagra, quando vir vai te derrubar. Ele diz que veio tentação, mas tem uma coisa: Deus, Ele é fiel. Ele diz que Deus é fiel e não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então, se você está fortalecido espiritualmente, a tentação pode até vir, Satanás pode até vir por um caminho, mas você vai expulsar ele por 7 caminhos. E Jesus disse na tentação, ele foi também tentar, nem Jesus escapou, irmão. Agora, a diferença é como qualquer um enfrenta esta tentação. Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, palavra nos peitos dele. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus, porque o povo de Israel tentou e provou a Deus. Não terás outro Deus além dele, porque só a ele prestarás culto, só a ele adorarás, só a ele prestarás culto. Vai-te, Satanás. E ele saiu com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque ele tinha a palavra, ele estava fortalecido, a carne dele não mandava, a carne dele não imperava, era o Espírito que estava forte, porque o Espírito Santo estava nele e estava com ele. Levante a sua mão, receba fortalecimento de Deus aí no seu espírito, para você ter discernimento, para a sua visão se abrir, para você repreender os pratos do diabo, para você chutar tudo aquilo que ele coloca no seu caminho, porque Deus é com você, você vai vencer, você vai suportar, você vai ser aprovado por Deus. Aleluia. Ele diz: não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vem bem junto dela, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Ei, meu irmão, você pode suportar. Ai, eu não aguentei, eu não resisti. Você pode resistir, você pode suportar. É só você abrir os seus olhos espirituais, que junto com a tentação Deus colocou lá o escape. Deus colocou lá o escape para a tentação. A tentação vem, mas junto Deus já está dizendo: ó, o caminho não é por aí, é por aqui. Pega a direita, que tu vai ser salvo, tu vai conseguir. Aleluia. Não vai te vencer, não vai te derrubar. Abre os teus olhos, não deixa Deus. Se liga com o Pai, se liga com o trono, se liga com o céu, se abraça com o Espírito Santo. Aleluia. E vai orando, vai pedindo ajuda a Ele, que você vai vencer. Talvez alguém essa noite chegou aqui, está sofrendo tentação, está sendo tentado por alguma área da sua vida, mas eu declaro: você vai suportar, você vai vencer, você vai chegar lá e vai glorificar o nome do... Eu sinto a unção de Deus aqui, eu sinto a unção da graça de Deus. Se Deus, Ele pode nos capacitar para vencermos as tentações, se nós permanecermos fiéis à sua palavra. Irmão, você tem uma riqueza, você tem uma arma. Qual é a arma? A palavra. Você está fazendo com a palavra? Dê sua Bíblia. Já leu quantos versículos hoje? Já parou para meditar pelo menos 5 minutos hoje? A palavra está fazendo morada no seu coração, na sua mente? Jovens que chegam nas universidades, nas escolas, que o professor é ateu, sei mais quem, totalmente contra a palavra, e fala contra a palavra, fala contra Deus, e ele se acoa, porque ele não tem argumento para falar, porque não busca a palavra. Ele é engolido por essa cultura nojenta e suja que está aí. Mas se ele tiver a palavra, ele vai se posicionar, e o Espírito Santo vai estar com ele, vai dar autoridade para dar a palavra no momento certo. Deus, Ele permite, irmãos, que nós sejamos tentados, que nós sejamos provados, porque Ele sabe até onde nós podemos suportar. A palavra tentação mencionada nesse versículo é do grego peirasmos, uma palavra muito mais próxima de prova e teste do que tentação. A tentação, ela tem uma conotação negativa para nós. É algo colocado no nosso caminho para nos fazer pecar, enquanto a prova é algo que Deus permite em nossa vida para nos depurar, para nos purificar, para nos fortalecer. Deus, Ele não tenta ninguém, Ele prova. Quem tenta é o diabo. Quando Deus permite uma prova em nossa vida, é para nos fortalecer, para nos conduzir à vitória. Paulo, ele diz que essa tentação ou prova é um fato para todos. Todos são tentados. Diz que este fato também ele é inevitável. Mas também diz que outras pessoas já passaram por elas. Outras pessoas foram tentadas nas mesmas áreas que você. Elas passaram por elas. Umas caíram, mas outras venceram. Aleluia. Finalmente, Deus sempre provê uma saída para a tentação. Nós temos livramento divino. Paulo, ele já tinha advertido aos crentes de Corinto para fugirem da fornicação. Agora ele adverte eles no versículo 14: fugir da idolatria, porque a idolatria é algo demoníaco. A idolatria é extremamente perigosa. Não se pode misturar as coisas. Ele dizia: você não pode participar da mesa do Senhor e está participando da mesa dos demônios. O que ele está dizendo? Você não pode misturar o santo com o profano. As influências demoníacas da idolatria. Tem gente que mistura as coisas e está correndo um grave risco, um grave perigo. Está tomando ceia aqui, está se profanando lá fora. Está tomando ceia aqui, comendo os pratos do próprio diabo lá no mundo.
aonde eles estão. Paulo diz: você não pode fazer isso. Você não pode misturar as coisas, estar participando do cálice do Senhor. Olha só o versículo 20, irmão. Versículo 20, quem está comigo aí diz glória a Deus, estou já terminando. Antes digo, as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e das mesas dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Ou provocaremos zelos no Senhor? Essa palavra zelo aí, outras traduções dizem que é ciúme, mas é o zelo que Deus tem por nós. Ele não divide você com o diabo, Ele não divide você com o mundo, Ele não divide você com ninguém. Ele está dizendo: você é meu inteiramente, completamente. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Então ele fala deste equilíbrio. Nós temos que ter o equilíbrio na nossa liberdade cristã. Segundo, a liberdade ela deve ser balanceada com responsabilidade. Como balancear a liberdade cristã com a responsabilidade cristã? Paulo responde no versículo 23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele está dizendo que tudo é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É lícito fazer tatuagem, a Bíblia nem tem que ter, o pessoal usa texto, não sei o que, mas não convém um santo. A Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Mas é lícito fazer isso, fazer aquilo, mas vai dar aparência do mal. Qual é a diferença que vai ter com o mundo e você? Tem pessoa que diz que é crente, irmão, mas ninguém sabe diferenciar a conduta dele, a forma com que ele se veste, a forma com que ele fala, a forma com que ele se porta. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Você está fazendo coisas que está edificando você? Qual é a edificação que vai ter na vida do irmão quando você fala alguma coisa para ele? Você chegar para um irmão e falar mal do irmão para o outro irmão, está edificando ele? Será que se eu chegar aqui para o Júnior e falar mal do Anaildo, ei Júnior, o Anaildo não presta não, que ele acaba sem vergonha, eu vou estar edificando o Júnior em quê? Aí depois vai no Anaildo, o Júnior assim, ele falou um negócio ali, eu sabia que ele não prestava também, envenenando. Não edifica, irmão. Tem pessoas que estão sendo engolidos espiritualmente falando pelo devorador. A vida espiritual dele está na corda bamba, porque ele não está procurando coisas que edificam. Hebreus diz que nós devemos fugir do pecado e de todo embaraço. Tem coisas que nem se configuram no pecado assim, sabe? Mas é embaraço. O embaraço, ele te embaraça e te derruba e vai se tornar um pecado grande lá na frente. Paulo, para mim terminar, ele fala de 3 tipos de responsabilidade que o crente precisa ter. Em primeiro lugar, precisamos ter responsabilidade com os irmãos da igreja. Versículo 24 até o 30, ele vai falar sobre isso. Por causa da consciência, aquela história ainda ele está falando aqui. Em segundo lugar, nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Versículo 31, portanto, quer comais, você está se banqueteando com quem? Você está sentando na mesa com quem? Quer bebais, você está bebendo o quê? Com quem? Que façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Sentou na mesa para se alimentar, para a glória de Deus. Vai tomar um copo de Coca-Cola, um suco de laranja ou de limão, para a glória de Deus.
vai fazer qualquer outra coisa, pegar um menino no colégio, varrer a calçada, aguar as plantas, seja lá o que for, sair para pagar conta, para ir para a loteria, fazer matrícula, fazer não sei mais o que, fazer entrevista de emprego, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Está no meio dos amigos conversando, para a glória de Deus. Assim é a conduta do crente. Terceiro lugar, nós temos a responsabilidade de procurar os perdidos. Versículos 32 e 33: não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E no versículo 1 do capítulo 11, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nós encontramos liberdade cristã em sua verdadeira criatividade quando seguimos essas cinco regras fundamentais de Paulo para a convivência entre os cristãos. Fica de pé. Quais são essas 5 regras? Primeiro, façam tudo para a glória de Deus, em vez de determinar sua liberdade. Segundo, procure em tudo ser agradável a todos, sem reclamar os seus próprios direitos. Terceiro, busque o interesse de muitos, não o seu bem-estar ou a sua satisfação pessoal. Quarto, busque a salvação de muitos, sem ficar preocupado apenas com a sua salvação pessoal. Quinto, sejam imitadores de Cristo, sem promover a sua reputação. Isto é liberdade cristã. Livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornar-se semelhante a Cristo. Eu sou imitador de Cristo. A reputação é para Ele, a glória é para Ele, exaltação é para Ele, glorificação é para Ele, honra é para Ele. Alguém até chegou para mim, eu achei graça, que disse assim: pastor, prazer em conhecer, eu ouvi falar muito do senhor, o senhor está famoso aqui nessa cidade. Não, a glória é para Ele. O Nael não é nada, de Nael não é nada, quem é grande é Ele e é para Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Oh Espírito Santo, te agradeço por essa palavra, te agradeço por esse povo que aqui está, Senhor. Eu olhando esses irmãos aqui, eu lembro, Pai, de algumas doutrinas. Quando eu cheguei aqui, que eu fui ministrar, que eram 3 pessoas no banco e o grupo de louvor. Outro dia era o grupo de louvor aqui, só a irmã Gerliane sentada lá na frente, e as cadeiras tudo vazias aqui. Aí hoje eu olho essas pessoas que aqui estão. A igreja não está cheia, a igreja não está lotada, mas à vista de quando eu cheguei, para mim é uma multidão que está aqui na minha frente, porque a glória é dele. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Venha brotar a humildade do nosso coração. Não nos deixe dizer que somos os melhores, foi isso que destruiu Israel. Mas que nós estejamos debaixo da sombra do Altíssimo. Que a tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Que o teu poder, Senhor, se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Não nos deixe, Senhor, cairmos na tentação. Que a tentação não nos derrube, que a tentação não nos vença, mas que nós vençamos a tentação. Livra-nos de toda espécie de mal. Ensina-nos a enxergar o escape dentro da tentação. Nos ajuda. Nos segura firme em nossas mãos. Abençoe a família dos teus filhos. Abençoa a casa de cada um.